segundo episódio da formação de professores da Casa Pitt de Cultura. Formação essa que vai falar sobre artes visuais como aliada na valorização de culturas e tradições populares. Eu sou Flávia Salvador, sou artista plástica e trabalho na Casa Pitt como educadora já há uns bons 8, 9 anos. E hoje eu estou acompanhada pelo Hélio Vieira, que vai ser o nosso tradutor para Libras. Fazer uma audiodescrição nossa, rapidinha. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, estou com uma blusa preta, com uma parede ao fundo branca, uso óculos em formato de gatinho, com uma armação que eles chamam de tartaruga, e estou usando batom vermelho. O Hélio é um homem branco, de cabelos escuros, blusa preta, com fundo branco também. Ele não usa barba, que eu não falei na outra descrição, e vai estar com a gente até o final. Continuando o que eu estava falando, a gente agora vai abordar a parte das artes visuais, da contemporaneidade, do pós, entre aspas, modernismo, mas eu finalizei o episódio anterior falando de Hélio Oiticica e das rupturas que começam a acontecer, mas principalmente de que os artistas agora, eles querem romper com todos os limites da arte, não só dos conceitos de arte, do que é uma escultura, do que é uma pintura, mas dos modos de fazer arte também. Isso acaba levando muitos desses artistas a fazerem imersões em locais que tem a ver com o tema que eles querem retratar, e foi uma coisa que aconteceu com o Oiticica, porque ele acaba se mudando para o Morro da Mangueira para poder vivenciar esse contexto de uma produção estética relacionada à Escola de Samba da Mangueira, né? Ou seja, ele se interessou, ele deixa de ter esse olhar observador de fora e vai pesquisar por dentro o tema que ele quer abordar, né? A estética de uma cultura, de uma tradição popular muito forte no Brasil, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas isso abre, eu terminei falando que essa atitude desses artistas, no exemplo do Hélio, seria essa ligação entre o olhar de fora, só do observador, que retrata um exótico, para um olhar de dentro. E falei também que muitas vezes as produções realizadas pelo de dentro, não é que ela não acontece, ela não está registrada dentro da história, ela não é valorizada da maneira correta pela história. É culpa dos historiadores? Talvez sim. É culpa de quem valida as produções? Também. E muito provavelmente mais isso do que dos historiadores, né? Porque, querendo ou não, a arte sempre foi feita, no Brasil, sempre foi feita voltada para o consumo da elite, porque a gente não é educado a consumir arte. A gente ainda acha que comprar um quadro, jogar um dinheiro fora, ou comprar um quadro de um artista famoso, só gente rica que pode fazer. Então, a gente não tem essa cultura do consumo e ela acaba realmente ficando vinculada ao poder econômico e acaba gerando que os temas consumidos sejam escolhidos por essa elite. Mas essa ruptura tem acontecido e, aos poucos, essas comunidades tradicionais, os povos quilombolas, os povos indígenas, essas culturas e tradições populares, elas começam a ser retratadas por quem vive nessas comunidades. Então, os artistas agora, eles não saem do seu lugar de origem e vão para essas comunidades. Agora, o que acontece é o contrário. São artistas dessas comunidades que trazem o seu conhecimento sendo representado nas artes visuais. Vou falar mais uma vez, para não ficar esquecido ou equivocado, eu não vou tratar de arte popular, das tradições populares, porque isso há registros. Se a gente quiser saber qual que são as tradições populares, quais são as estéticas populares,
Isso tem conhecimento, mas como que a arte visual, a partir do momento em que essas pessoas de origem dessas comunidades tradicionais, com essas culturas tradicionais, como que elas vêm vindo para o mercado da arte, se tornando artistas com visibilidade, como que eles trazem e eles, de alguma maneira, contribuem para que seja perpetuada essas tradições, para que vai muito além do registro visual de uma tradição. Vai também para como se produz, para quais técnicas que estão usadas, para quais métodos se usam, porque muitas vezes traz essas tradições, ou seja, traz bordado, traz a costura, traz a pintura com tintas não tradicionais, traz a construção de estandartes ou alguma coisa, ou de vestimentas, de paramentação de algum rito, e usa isso dentro da sua abordagem artística. O primeiro exemplo que eu vou trazer de artistas e produções é de uma jovem artista no sentido de que tem pouco tempo que ela foi percebida, vamos colocar assim, né, um pouco tempo, se você falar de 10 anos, não é muito tempo. Mas que ela tem um trabalho sensacional, e o trabalho dela é tão bom que ela chegou a ser indicada para o Prêmio Pipa. Eu não vou lembrar de qual ano que foi, não sei se foi de 2019 ou 2020. Eu realmente não vou conseguir lembrar qual ano foi, não. Mas ela é justamente uma representante de uma comunidade tradicional. Quando eu falo comunidade tradicional, aí se a gente poderia até voltar lá no início, né, que são as paneleiras, cajazeiras, as colhetoras de castanha, as produtoras de cerâmica do Jequitinhonha, enfim. São essas comunidades que têm tradições que são passadas de gerações em gerações e que trazem consigo essa marca. Então, ela poderia ser uma artista que veio do Jequitinhonha e que se formou aqui e absorveu o modo de fazer da Belas Artes, por exemplo, aqui da Federal de Belo Horizonte. Mas o que ela faz? Ela, dentro das pesquisas dela, ela é formada em letras e ela começa a desenvolver a pesquisa dela muito por um caminho que não é o direto das artes visuais. Ela passa pelo teatro e depois pelas investigações das artes visuais e vai se construindo artista plástica também com esse diálogo com a academia. Então, é um pouco um movimento inverso. Ela traz o seu conteúdo, a sua formação, a sua consistência, a sua identidade, que é o ponto central de quando a gente fala dos povos tradicionais, das culturas tradicionais, que é aquilo que é transmitido de geração em geração e que constrói uma identidade em cima de usos, costumes. Ela traz isso tudo para construir as suas narrativas visuais. Eu peguei uma foto só dela, e assim, ela se apresenta mesmo com esse nome, Josi apenas, mas se vocês procurarem o Prêmio Pipa, ou a Piccola Galeria aqui da Casa Fiat de Cultura, que ela expôs aqui na Piccola Galeria, vocês vão encontrar o trabalho dela, gente, que parece uma aquarela, né? A gente está vendo aqui, deixa eu até tirar o cursor de cima É sobre papel, é com uma aguada, mas é feito com calda de feijão. É o cozimento do feijão que ela usa como tinta, como a aquarela, não é o termo correto, é a aguada do feijão que ela usa para poder fazer esse trabalho, essas aguadas. E assim, é incrível, porque ela tem que. Daí é que vem que eu estou falando de como que as artes visuais são um aliado na preservação desses usos e costumes, porque ela precisa investigar os feijões da região dela, ela precisa investigar como que
vai dar a melhor aguada, que vai trazer mais a cor. Qual feijão preto? Se é o feijão preto da região do Jequitinhonha, se é um outro feijão, o feijão vermelho, o feijão roxo, as diversas variantes de feijão que tem naquela comunidade, que são tradicionais de serem cultivados naquela comunidade, ela pesquisa isso e traz como matéria, como material, como fonte de pigmento para a produção das suas obras. Ah, tá, mas ela faz apenas isso? Não. E nisso, ela vai retratar o cotidiano da comunidade dela. Então, ela retrata as lavadeiras, ela retrata as pessoas no fogão de lenha cozinhando feijão, ela retrata a formato, né, o tipo físico dessas pessoas. Nesse caso aqui, são duas lavadeiras que estão dentro do rio. E ainda tem isso. As lavadeiras, a gente fala as lavadeiras, simplesmente, mas ela pega e retrata essas lavadeiras dentro do rio Jequitinhonha, que é a maneira tradicional dessa comunidade de lavar. Tem algumas obras dela que ela vai retratar o povo, essas lavadeiras, quarando as roupas nas pedras. Então, ela traz toda essa carga dessa comunidade, dessa cultura tradicional e coloca numa imagem que no primeiro momento passa desapercebido, mas a hora que você conhece o artista, que você lê a legenda, que você vê a descrição dessa legenda que fala lá, Lavadeiras do Jequitinhonha, supondo que seja o título, e lá, técnica, aguada com feijão. Olha que sensacional, isso vai obrigar a pessoa a ter algum tipo de pesquisa, conhecer o trabalho dela para ela poder ser revelado toda essa intensidade de conhecimento, de identidade que borbulha nela e que borbulha de maneira tal que acaba sendo expressa nos trabalhos dela, mas expressa do início ao fim, inclusive com o material que ela usa. Ela tem algumas instalações que ela faz com gravetos e com tecidos. Essas imagens eu não trouxe porque ficavam com a resolução na foto não fica boa, mas que tem justamente isso, de trazer o tecido, de trazer tecidos que às vezes são usados lá, e trazer essas tradições, a tradição de catar o feijão, de separar o feijão, de lavar o feijão, enfim. Ela traz toda essa carga e expressa isso no seu trabalho. E a segunda frase que é esse trabalho com foco, é uma frase dela mesma, de um texto que ela entregou para a Casa Peixe de Cultura quando ela concorreu ao edital da Piccolo Galeria, que ela falando, né, eu trabalho com foco em tintas naturais, o barro, inclusive ela usa o barro também, principalmente naqueles momentos em que ela vai fazer o feijão sendo batido no terreiro, né, o barro, as poéticas da memória, a ancestralidade e fabulação, passeando pelas linguagens da animação, cerâmica, desenho e pintura. Então, ela, na verdade, ela faz o caminho inverso. Ela pega a estrutura acadêmica e usa a favor dela o conhecimento que ela adquire nas suas investigações, no seu tempo em academia, para que ela consiga dar vazão ao que ela tem, ao que ela tem para expressar, o que ela tem para revelar, o que ela tem para registrar desse lugar dela de origem, é apenas a ferramenta. Não é o contrário. Que esse lugar das tradições acaba sendo uma ferramenta para se fazer arte. É uma lógica completamente inversa. Outro exemplo, Aula Mendes é uma artista visual da região amazônica, é uma indígena. Nesse caso, ela trabalha com pintura, com autorretrato, está trabalhando com autorretrato, mas o que me chamou muita atenção no trabalho dela, primeiro, existe um movimento muito forte de artistas plásticos indígenas e que eles trazem a estética dos povos tradicionais, dos povos originários, eles trazem essa estética para dentro dos seus trabalhos.
E aí independe. Então, eles trazem as tradições, eles trazem as lendas, eles trazem os seus grafismos, os significados que esses grafismos têm, e acaba a construção de narrativas que esses significados têm, mas isso não impede de que eles exerçam outras formas de atuação. Então, no caso da Auá, eu acho fantástico o fato de ela ser design gráfica, ilustradora, muralista, grafiteira e arte educadora. Ela tem uma atuação como artista plástica, como outro artista plástico qualquer. E é justamente o que eu tenho falado. Não quer dizer que antes isso não era feito. Não quer dizer que antes não acontecia, não existiam artistas que faziam isso. O que acontece é que agora conseguiu-se ter força suficiente para que eles encontrem espaço. E agora, talvez seja a única parte triste, existe interesse do mercado pelo trabalho deles. A parte triste no sentido de, tão tardiamente, abriu-se o interesse pelo trabalho deles. Mas, assim, é uma lista gigantesca de artistas que estão atuando. Mas tem uma coisa muito especial, eu quis trazer apenas 3 artistas, mulheres, dessas comunidades, justamente porque a força feminina também tem crescido dentro desses artistas, e muitas vezes essa força feminina é aquela que não abre mão da sua origem, né? Porque você tem que lutar para permanecer sendo quem você é. E a origem, quem você é, o seu conhecimento, a sua identidade, também é uma luta diária para as mulheres. Por isso eu trouxe 3 representantes de artistas brasileiras que estão nesses campos, né? Da comunidade tradicional, da comunidade indígena ou de origem indígena, independente de ter nascido, crescido, vivido, permanecido com a sua comunidade, e de quilombolas, ou de que fala da africanidade, né? No caso da Auá, tem um movimento indígena muito forte acontecido, da arte plástica indígena. Eu não gosto nem de falar da arte indígena em si, porque fica parecendo que são os potes que estão, né, dá uma reduzida no trabalho deles, e não, eles estão caminhando, fazendo pesquisas tal como qualquer outro. Mais uma vez, eu reafirmo, não quer dizer que eles não faziam antes, mas a visibilidade só está acontecendo agora. E movimentos como o Cura, movimentos de arte urbana, movimentos de editais de premiação, têm sido um canal importantíssimo para que essas pessoas ganhem espaço. Por isso, eu estava no início do primeiro episódio, eu falei que eu fiz questão de buscar cultura popular, cultura tradicional no site do Ministério da Cultura, porque os editais, inclusive os editais relacionados a fundo de incentivo à arte, de produção de arte visual, e a Lei Rouanet, têm abrangido de uma maneira mais consistente essas representações, essas representatividades. E, muito provavelmente, por isso tem conseguido ter mais espaço, e ter mais aceitação e mais consumo mesmo da produção desses artistas. E aí, por último, desses exemplares, não, dessas representantes, eu trago a Rosana Paulino, que não é uma novidade, não é uma artista pouco conhecida, muito pelo contrário, é um nome consagrado. E é um nome consagrado falando de negritude, falando da sua origem, trazendo toda a carga que a sua origem, não carga no sentido de fardo, mas no sentido
de conhecimentos tradicionais, das vivências da cultura tradicional, das culturas populares. Ela traz toda essa, essa constituição dela como indivíduo e coloca nas suas obras. O site da Rosana Paulino, que é o site de onde eu tirei essas imagens, faço questão de dizer, né, para fazer referência de onde tem muita coisa e é incrível passar horas observando, esquadrinhando mesmo os trabalhos dela, porque ela é justamente essa artista que abraçou essa nova forma de se fazer arte da contemporaneidade, que não tem limitação com se é escultura, se é pintura, ou seja, com conceitos fechados sobre arte. Então, ela trabalha em diversos campos, com diversas mídias, com diversos materiais, usando dessas mídias para falar sobre os seus temas, que são basicamente que são a negritude, o ser mulher, a ancestralidade, ou seja, não tem como fugir disso que eu estou falando, de como que as artes visuais da atualidade têm sido uma aliada na preservação dessas tradições, na preservação da divulgação da memória mesmo, não é preservação dos usos e costumes, mas da memória sobre isso, e até em alguns casos de registro. Essa bandeira é sensacional, porque é um conceito que se tem falado muito, né? Um conceito criado pela Lélia Gonzalez, que a gente não fala português, né? Porque a nossa língua é tão cheia de influências, não é só influências, né? Da presença mesmo de línguas de origem africana, que esse é o conceito dela, né? A nossa língua é tão cheia dessa presença, dessas palavras, que não deveria chamar português, deveria chamar pretuguês. Vou dar um exemplo bonitinho. A palavra dengo, ela não é de origem portuguesa. Se você falar com qualquer brasileiro, falar, te fazer um dengo, a pessoa vai saber o que significa. E é o mesmo significado na origem africana. A gente tem inúmeras palavras que são de origem africana que a gente usa no nosso cotidiano e que a gente muitas vezes nem se dá conta. Tem havido um caminhar da educação que eu acho muito bonito, no sentido de, na formação, no ensino fundamental, as crianças terem contato, ou melhor, as crianças se depararem, se perceberem usuárias de palavras e de muitas vezes de expressões que são de origem banto, que são de origem iorubá, que são de origem indígena, e aí indígena dos vários troncos linguísticos que existem no nosso país, e que a gente está repleto de usos e costumes que são dessas culturas. Então, eu estou falando isso muito no sentido de que a geração que vem, ela tem essa consciência de que nós falamos português, mas a minha geração e gerações anteriores muitas vezes não fazia ideia de que um grande número de palavras que a gente usa no nosso cotidiano, de expressões e até maneiras, modos de pensar que a gente usa no cotidiano, é justamente dessa mistura das nossas culturas. Aí a segunda obra da Rosana, ela faz como se fossem bordados, justamente trazendo, né? Olha só que interessante, tem uma caravela aqui, tem uma negra que muito provavelmente é uma imagem histórica desse momento de escravização. Mostra a questão do ventre, a questão do coração, ou seja, ela faz uma narrativa sobre a sua ancestralidade com imagens como se fosse numa colcha de retalhos. E nisso tudo existe uma grande simbologia que muitas vezes a gente não interpreta ou que a gente interpreta com a nossa vivência,
mas que está ali presente, que está fazendo registro, sim, está fazendo registro das dores, está fazendo registro das dores até os ossos, da coisa dos portugueses, das caravelas, de uma maneira tão poética e tão desconstruída da arte tradicional, mas sem deixar de falar da sua tradição, sem deixar de falar da sua origem, sem deixar de falar das tradições que a marcam como um indivíduo, que ela carrega desde a sua origem. Daí eu quero deixar dois projetos que ultimamente são os projetos que eu vejo que têm despontado, que têm feito, não vou dizer uma revolução, mas trazido ao conhecimento mais amplo do público sobre esses artistas que partem das suas tradições, das suas origens, da sua identidade tradicional e que registram muitas vezes isso e que isso é tema de discussão, de abordagem dentro das suas obras, que são o Prêmio Pipa e o Cura, que é um festival de arte urbana que acontece em Belo Horizonte, que ano passado aconteceu também em Manaus. Mas esses prêmios, eles têm dado espaço e uma visibilidade, um conhecimento com artigos, com editoriais, com biografias, com indicações. No caso do Pipa, o Pipa é um prêmio que não é um edital que a pessoa se inscreve e vai passar por uma comissão julgadora. O Pipa, ele acontece por indicação de pessoas que são envolvidas com o projeto, parceiros envolvidos com o projeto, e que indicam pessoas que que merecem ser olhadas. E, em geral, são pessoas que estão fora do intuito tradicionalista da academia. Muito pelo contrário, são pessoas que percebem artistas que têm um potencial muito grande, com linguagens diferentes, com temáticas relevantes, porque é exatamente isso que é o que tem acontecido. As artes visuais, elas têm sido aliadas porque elas têm abordado temas relevantes a partir das pessoas que são detentoras do lugar de fala para falar sobre o assunto. Pode parecer um pouco um discurso que já está desgastado, mas é a realidade. Mais um lugar em que eles estão botando a sua voz para ser escutada. Por isso, as artes visuais têm sido aliadas dessas pessoas. E aqui tem eu peguei uma foto do site do Prêmio Pipa, que é de um artigo justamente falando artistas que elaboram, era um artigo escrito por ocasião da semana ou do dia de conscientização negra, e são artistas que elaboram a negritude em seus trabalhos. São pessoas que valem a pena conhecer. Antônio Obá, aí eu não sei qual que é a pronúncia correta, se é Arjan ou Ariane Martins, Jaime Laureano, Maxwell Alexandre, Paulo Nazaré e Renata Felindo. É o que eu falei, não são artistas que estão sendo premiados no início de carreira, que são desconhecidos, vão ser premiados para serem alavancados. Não, são artistas que já têm um trabalho tão consistente que eles sim devem ser reconhecidos e eles sim devem ser premiados pelo valor, pela consistência do trabalho que eles realizam com a temática das tradições, né, da sua vivência tradicional. E no caso do Paulo Nazaré, eu acho curiosíssimo, né? Paulo Nazaré, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Ele é do Taquaril, ali já divisa com Santa Luzia, e ele frequenta a Belas Artes, se gradua com habilitação em gravura, um percurso aparentemente tradicional,
Mas quando ele vai fazer suas narrativas, quando ele vai fazer seus trabalhos autorais, que não são para cumprir créditos ou alguma coisa assim, essa relação dele com a ancestralidade, com a história dele, ela pula. E ele é justamente um desses representantes que tem a mãe que foi a mãe não, a avó que foi uma senhora com a história de escravizada, vivendo numa comunidade que tem essas tradições, vivenciando um pouco desses dois mundos, mas trazendo toda essa memória, toda a reflexão que essa memória acaba fomentando nele, trazendo isso tudo para o trabalho dele. E às vezes trabalhos que são trabalhos com narrativas muito simples. Por exemplo, ele tem um trabalho, me fugiu o nome, mas a narrativa do trabalho é sensacional, que eu posso até me enganar um pouquinho, mas para chegar no final dá para trazer a ideia final, que é um vídeo ou é uma performance dele, que ele vai dando voltas em torno de uma árvore, que eu creio que seja um baobá, mas ele dá essas voltas de costas. E essa performance dele está ligado a um fato histórico, que quando os negros escravizados chegavam ao Brasil, uma das maneiras que os portugueses, enfim, né, que as pessoas que escravizavam essas pessoas, esses negros, faziam, eram trocar o nome deles e fazer com que eles se esquecessem de toda a sua história anterior, de todo o caminhar que ele já fez em torno dessa árvore, que essa é uma árvore simbólica, né? Está relacionada com o mito de origem da vida, enfim. Então, quando ele faz essa performance, que ele está caminhando de costas, é como se fosse para ele voltar, né? Para um simbolismo para ele voltar, para ele relembrar, para ele desfazer esse caminho que foi feito e refazer o caminho da memória e da sua ancestralidade. Então, ele tem algumas performances, alguns trabalhos que são incríveis, principalmente pela propositura, principalmente pelo tema e pela forma que ele aborda o tema. E são trabalhos de arte contemporânea que já romperam com essas barreiras do acadêmico. O outro, como eu já tinha falado, né, que é o CURA, que é o Circuito Urbano de Arte, que acontece uma vez por ano em Belo Horizonte. Eu creio que... eu não vou conseguir lembrar o ano, gente. Isso é terrível. Eu não sei se é desde 2010 que acontece o CURA, mas o CURA tem criado um novo horizonte em Belo Horizonte, literalmente falando, um novo horizonte em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que tem bastante prédios altos, e muitos desses prédios têm uma face que não tem janelas, que é a chamada empena. O CURA se propõe ao quê? A conseguir que esses espaços sejam espaços para que artistas trabalhem e que trabalhos de arte ocupem toda a cidade. Mas o CURA tem dado a curadoria do CURA tem dado uma visibilidade, porque o CURA é uma iniciativa que não é governamental, que não é institucional. Eles nascem um pouco como, entre aspas, um coletivo, e que vai ganhando uma dimensão muito grande e vai se consolidando como não é um espaço, como eu posso dizer, porque eles não têm um espaço fixo, né? Mas como um veículo, né? Uma organização mesmo dos próprios artistas para dar visibilidade para os seus trabalhos. Tem muitos artistas que, às vezes, o seu trabalho principal nem é o muralismo, mas eles acabam realizando. É uma oportunidade também para dar vazão para os artistas que trabalham com muralismo, que trabalham com grafite, enfim, para uma arte que é marginalizada, né? Perder essa pecha, né, de marginalizada, e ganhar
justamente os contornos de arte na cidade de Belo Horizonte. Então, assim, a gente caminha por Belo Horizonte, a gente vê em penas com grafismos indígenas falando do povo do axé, falando de entidades, falando de orixás, falando das lendas e das deidades, né, dos deuses que são cultivados, que são cultivados e cultuados, né, nos povos de origem indígena. A gente vê também as pessoas simples, né, as pessoas de periferia. A mãe é o clássico, né, que fica ali na Avenida Afonso Pena, esquina com o Espírito Santo. A mãe simples, uma mãe negra simples, com o filho no colo e dando a mão ao outro filho. Aí, assim, só para esclarecer um pouco, ter poucas imagens também está muito relacionado aos direitos de imagem sobre essas fotos, então muitas vezes a gente não consegue localizar quem é o realizador da foto e a gente não pode usar, né? Mas, e essa foto, por exemplo, do Cura, é uma foto que está no próprio Instagram do Cura, faço questão de dizer para fazer justamente a referência de onde vem, está no Instagram do Cura, porque nesse momento o site do Cura está em manutenção, muito provavelmente para a próxima edição desse ano. Mas é isso. O Cura, ele se tornou um veículo, um mecanismo e uma ação coletiva que dá uma visibilidade para artistas com essas temáticas de povos tradicionais, de culturas tradicionais, de pessoas minorizadas muito intensa. E tira esses trabalhos e essas pessoas do lugar marginal, no sentido de estar à margem, né, de pouco conhecidos, pouco vistos, e trazem para o cotidiano das pessoas, então torna uma estética e trabalhos que são visíveis constantemente, né, passa a ser algo que você se acostuma a consumir visualmente todos os dias. O Cura acontece uma vez por ano num grande festival, e aí tem eventos por Belo Horizonte inteira. É muito interessante porque, às vezes, tem instalações que permanecem só durante o festival e depois acabam, quando termina o festival, mas tem mostra de vídeo, mostra de cinema, apresentação de artistas de música, de dança, enfim, ele é relacionado a todos os campos de arte, mas ele acaba nos deixando uma herança visual muito forte e muito importante para a cidade de Belo Horizonte. Então, são dois prêmios que valem a pena, são duas iniciativas, na verdade, que vale a pena conhecer, principalmente para conhecer sobre arte contemporânea, e arte contemporânea feita por povos minorizados, por comunidades tradicionais, ou melhor, por pessoas de origem de comunidades tradicionais, e muitas vezes falando sobre cultura tradicional, sobre ancestralidade, sobre identidade e ancestralidade, enfim. No final das contas, a abordagem que está sendo feita nessa formação de professores é justamente ver que as artes visuais se tornaram um grande veículo para a abordagem da ancestralidade, para a abordagem da identidade e para a preservação dessa origem, através, inclusive, de produções que não falem diretamente, que não narrem diretamente essas tradições. Vamos seguir. E aí, por fim, uma atividade, como eu falei no episódio anterior, né? Essa talvez tenha sido a atividade mais fácil, com proposição mais fácil, e que um pouco porque é interessantíssimo o que a Josi faz. Então, é uma atividade de pintura,
que não precisa ser sobre, necessariamente, sobre papel, pode ser sobre tecido, eu coloco aqui como material básico o, o papel, um papel mais grosso, mas só para poder ter noção de não pegar uma folha muito fininha, porque talvez não funcione, né? Mas a ideia é justamente explorar o que tem de tradicional, o que tem de perto, o que tem de dentro da comunidade. Então vamos pensar assim. E tem uma coisa que a gente precisa muito pensar. Às vezes a tradição tão arraigada, tão intrínseca, tão incorporada na gente, que a gente não percebe que ela é tradição. Aí é só a gente parar para fazer um experimento inicial para identificar quais são as tradições que estão presentes no cotidiano dos alunos, no nosso cotidiano também, né? Vamos pegar um exemplozinho, o café. A gente não tem noção de como que o café, principalmente para o mineiro, como que ele é tradicional, como que ele é uma coisa tão absurdamente presente na nossa vida. E aí eu vou fazer uma confissão. Como artista visual, eu já fiz pesquisas com o café com aguada, como uma tinta. Eu já fiz como se ele fosse um nanquim, literalmente falando, como se ele fosse um nanquim para eu pintar. E daí, então pode-se pensar, analisar o que tem de muito tradicional nessa comunidade, pode ser inclusive uma cenoura amarela, o suco, né, assim, o sumo de uma cenoura amarela, às vezes uma verdura que é uma punk, né? Vamos pegar como exemplo, de repente fazer um sumo, né? Tirar um extrato de um ora pronobis, no caso de Minas Gerais, né? Estou falando de coisas que estão aqui da minha região que eu conheço. De plantas que dão os cantos, né, das calçadas, às vezes um espinafre, uma couve. A gente pensa que isso, nossa, todo lugar tem. Não, tem lugar que não tem. Tem lugar que não é comum comer couve, tem lugar que não conhecem um ora pronobis. Então, é olhar para isso que é tradicional, para dele tirar um extrato, tirar um sumo, para poder fazer essa tinta natural e fazer essas representações, essas pesquisas. Falei para usar, a princípio, o suporte de papel, mas pode ser qualquer outro suporte, pode de repente virar um mural, enfim, é para soltar a imaginação. O material básico é básico mesmo, mas ele não é o material a ser seguido. É um material só para se ter uma ideia do que usar, né? E aí criar as tintas a partir dos elementos típicos da região, também pode ser uma terra. Vou dar mais um exemplo daqui. Aqui em Belo Horizonte, a terra em algumas regiões é muito vermelha por causa do minério de ferro, porque a gente está numa região de extração de ferro, né? Então, pode ser essa terra. Às vezes, você pode estar numa comunidade que a terra tem uma terra muito clarinha, muito branquinha. Então, peneira essa terra muito fininha, às vezes pode peneirar ali com uma meia calça, um pedacinho de meia calça que não esteja usando mais, para sair um pozinho bem fininho, e aí pode misturar com um pouquinho de água, um pouquinho de cola, para poder ter o que eles chamam de tinta da terra, geoterra, né? Então, assim, é investigar aquilo que é muito tradicional, aquilo que faz a sua identidade como pessoa da sua região e usar isso para poder criar essa tinta natural. E depois investigar o uso disso, porque assim, você fez a tinta, é lógico que você já não vai conseguir fazer o seu tema, né, fazer uma pintura, não. Você primeiro tem que saber como é que se comporta, né, se tinge muito, qual tinta que tinge mais, qual que é a proporção entre água, cola, pigmento, para poder ter a tinta, e depois que fez toda essa investigação de como que funciona essa tinta obtida, aí sim você vai produzir os trabalhos originais com referência a essas tradições locais. E aí, o que acontece? Às vezes, a tradição é fazer uma comida. Aí você pode ir retratar, como a Josi fez, né?
de retratar o hábito, né, o costume daquela comunidade das lavadeiras, também pode ser registrar. Vamos dar um exemplo aqui, numa região que produz leite em Minas Gerais, registrar como que é feito o queijo, como que se tira o leite da vaca, como que é um quartinho de queijo, que às vezes é um lugar que as pessoas nem sabem que existem em muitas casas, né? Às vezes um produtor de leite tem, assim, do lado da cozinha tem um quartinho para poder fazer o queijo. As peças, né, o mobiliário que é usado, e isso, às vezes, é tão tradicional que parece comum, parece normal, parece que todo mundo tem, e às vezes não é. Então, parte da pesquisa, que aí é que entra, acho que a proposta mais importante, é você perceber o que é da tradição que constitui a sua identidade, que constitui sua identidade de uma maneira que você nem percebe que aquilo está lá, em comparação a outras comunidades. Hum, Vamos pensar aqui em termos de alimentação. Hum, no sul se toma chimarrão, em Minas não se toma. Não é, e costuma dizer até, os mineiros costumam até dizer que não gostam do mate. É, no, o acarajé, pode ser, não vou nem pensar o acarajé, vamos pensar uma coisa, o coentro, o peixe, que está mais no litoral, né? Os peixes que você costuma comer, as carnes que você costuma comer. Nossa, mas carne, todo lugar é a mesma coisa. Não. Eu descobri há pouco tempo, convivendo com uma carioca, que em Minas Gerais se come muita carne de porco, que não é usual comer muita carne de porco. E aí entra todo aquele cardápio, né, de comidas mineiras com carnes de porco. Então, isso são tradições. É muito para as pessoas, a ideia é para quem está dentro da sala de aula olhar para si, olhar para o que tem na sua comunidade, perceber para conseguir valorizar, para conseguir entender que aquilo merece ser perpetuado, que aquilo merece ser conservado e que é muito legal, é muito interessante você falar de um feijão tropeiro, você falar de uma peixada, você falar de um munguzá, falar de um baião de dois, é muito mais interessante você ter isso, que isso é a sua comida de afeto, isso é, do que você pensar num sanduíche que veio de uma grande marca do exterior. É uma maneira de cultivar a valorização dessas pequenas tradições que às vezes vão sendo ameaçadas pela chegada de coisas não tradicionais, né, de outros bens de consumo, que não merecem essa atenção, que não merecem esse lugar, e que muitas vezes vem só para poder depredar aquilo que é a nossa individualidade. Ou seja, é uma forma, assim, de preservar a a própria identidade dessas pessoas, né, no sentido individual e também no sentido coletivo. Então, só repassando que os materiais básicos são a água, mas a água para poder tirar o sumo, né, que pode ser de qualquer origem, pode ser terra, pode ser vegetal, enfim, qualquer coisa que seja tradicional, pode ser um café, pode ser uma erva, qualquer coisa que você consiga tirar uma água com pigmento, com cor, e que ela possa ser usada como tinta. Cola branca, muito para poder ser o aglutinante, no caso das terras, né? Para usar terra, às vezes é mais difícil você conseguir fazer essa tinta só com água, então você pode misturar um pouco de cola para ajudar a fixar, né? E intensificar, ajudar a fixar até mesmo a pigmentação. Pincéis diversos tamanhos, mas não necessariamente precisa ser só pincéis. Papel de gramatura maior, pode ser um papelão, pode ser um tecido, pode ser um lençol velho, que você vai criar uma instalação que vá dar essa dimensão, né,
de uma criação real, e potes para produzir essas tintas, né? Potes com tampa para evitar a secagem, evitar a evaporação. Mas, por último, e o mais importante é justamente que é para incluir técnicas, é para extrapolar as técnicas e é para não se prender pelas técnicas. É literalmente usar a arte como veículo, como mecanismo para expressar essa vivência, né? Como eu coloquei, né? Essa vivência real, essa vivência das suas tradições pessoais. E é isso. Então, aqui tem as referências, muita coisa, assim, esse é o ganho que a gente tem com a tecnologia, das referências, da possibilidade de pesquisa na internet muito grande. Fica também as informações sobre a Casa Fiat de Cultura, sobre o programa educativo da Casa Fiat de Cultura. A Casa Fiat de Cultura está na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, faz parte do Circuito Liberdade, que é um dos maiores complexos de entidades, vamos colocar assim, né, de equipamentos culturais da América Latina. Querendo entrar em contato, é só entrar em contato tanto pelo telefone quanto pelo e-mail. O e-mail é, obviamente, mais fácil de manter uma conversação contínua, né, que é agendamento@estelantes.com. E querendo visitar o site da Casa Fiat de Cultura, tem toda a programação da casa, programação presencial, programação virtual, tem todas as informações necessárias. Querendo visitar a gente, serão muitíssimo bem-vindos. Precisando de tirar alguma dúvida, envie e-mail para a gente que a gente responde, certinho? Então, ficamos por aqui. Até a próxima formação de professores. Espero que tenham gostado e espero que seja de serventia e que aguce o olhar curioso de todos sobre as artes visuais no Brasil na atualidade. Tá certo? Obrigada, até mais.